Olá pessoal, voltando à nossa aula de anatomia microbiana, vamos para a parte 2, onde vamos focar especificamente os procariontes. Então lembra da célula procarionte, tá? Procarionte, lembra? Proprimitivo, célula sem membrana nuclear. Então o que tem uma célula bacteriana? Por mais que ela não tenha núcleo, não tenha organelas, ela não é tão simples quanto se pensa. Então aqui tem o desenho dela lindo e aqui ela na realidade que a gente não consegue ver as estruturas. Então, dentro da célula microbiana, ela tem citoplasma. Nesse citoplasma tem o genoma, né, o DNA, disperso aqui no citoplasma, que a gente chama de nucleóide, tá ok? Tem muitos ribossomos, que são organelas de síntese proteica. Mas, professor, procarionte não tem organela? Não possui organelas membranosas, tudo bem? Eucarionte tem organelas membranosas. Ribossomos são as únicas organelas que têm todos os tipos de células e elas não são membranosas. Lembra, um aglomerado de RNA ribossômico com proteínas. Ela também vai ter o plasmídio, que é esse DNA circular extracromossômico. Geralmente é nesse plasmídio que está a informação da resistência a antibióticos. Lá na aula de genética microbiana, mais pra frente, eu vou falar especificamente do plasmídio. E ela tem aqui de amarelinho a membrana plasmática. Lembra? Para ter célula tem que ter membrana plasmática. E toda bactéria, né, botamos aí o 99,9% delas, apresentam parede celular, que tem uma estrutura química bem complexa, que nós vamos falar na próxima aula. E algumas bactérias possuem cápsula também, tá? Um terceiro envoltório, essa cápsula que muitas vezes é utilizada na fixação do hospedeiro, quando tem uma bactéria patogênica. Além disso, pode haver inclusões, gotículas de lipídios, proteínas, carboidratos, que vamos falar hoje, e tem pilos, ou pili, fímbrias e flagelos, tudo bem? Elas podem não ter nenhuma das estruturas externas, mas podem ter todas. Tamanho, então, 0,2 a 2 micrômetros de diâmetro e de 2 a 8 micrômetros de comprimento, são bem pequenininhas. Quanto à morfologia, quanto à forma, ela pode ser esticadinha assim, né, como um bacilo, forma bacilo. Se tem dois grudados, aí vem os agregados, né, o conjunto. Então, diplobacilo. Se é uma filinha assim, que nem de linguiça, streptobacillus. Um cocobacilo, que é uma coisa meio amorfa. Porém, a gente tem também os cocos, tá, que são as bolinhas, os redondinhos. Dividiu, mas não separou, nós temos um diplococo. Foi dividindo, formando uma minhoquinha? Streptococcus. Teve duas divisões celulares e ficou grudado, temos a tétrade. Mais uma divisão, formando um cubinho, temos a sarcina. E divisões sem se separar, formando um aglomerado, temos o estafilococcus. Então, qual é a forma da bactéria? Ou é coco ou é bacilo. O resto são conjuntos, tudo bem? Temos também o vibrião, que tem o vibrio cólera, que tem a forma de uma vírgula. O espirilo, que é um pouco tortinho. E a espiroqueta, que é toda, parece aquele macarrãozinho parafuso. Tá? Que nem a treponema pálido, que causa sífilis. E aqui algumas em forma de estrela, em forma retangular, que são menos comuns. Mas lembrando, cocos, bacilos, vibrião, espirilo e espiroqueta são as formas principais celulares de procariontes. Quanto ao tamanho, temos células gigantes, né? As bactérias também têm seus extremos. Por exemplo, o Epulopision fischelsoni, que é essa bactéria aqui, ela chega a ter 600 micrômetros, ou seja, 0,6 milímetros. Olha uma E. coli aqui, é esse pontinho, tamanho de uma bactéria normal. Olha um paramécio, que é um protozoário. Ela é bem maior. O Epulopision fischelsoni foi encontrado no tubo digestório do peixe cirurgião no mar Mediterrâneo. E é uma célula extremamente gigante, tá? Que ela não se separa em divisões, ela acaba ficando uma coisa única. Mas para que ela fique tão grande? Para evitar predação. Porque, por exemplo, um protozoário que se alimenta de bactéria vai conseguir comer uma bactéria gigante? Não. Então, o metabolismo dela é mais lento, a divisão é mais lenta, porém ela evita a predação. E um outro exemplo, maior ainda, é a Thiomargarita namibiensis. Aqui até diz onde ela foi encontrada. Que é uma bactéria sulfurosa, né? Ela trabalha com enxofre, olha os grânulos de enxofre lá dentro. Que chega a ter até 750 micrômetros, ou seja, 0,75 milímetros. E isso é muito importante quando a gente pensa na relação superfície e volume. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas esferas, esfera A e esfera B. O raio da esfera A é 1, raio da esfera B é 3. Qual que apresenta maior razão superfície e volume?
a esfera A. Aqui tem toda a matemática explicando, tá? Para quem lembra de volume de uma circunferência, área superficial de uma circunferência, fazendo a divisão sobre aqui 3 raios. Tá? Então, na superfície, razão, superfície e volume, a esfera A tem mais do que a esfera B. Tá? Porque pensa, na esfera B, eu tenho essa superfície encobrindo todo esse volume. Aqui eu tenho essa superfície cobrindo pouco volume. Então, qual célula vai absorver mais nutrientes, metabolizar mais? A esfera A, se fosse uma bactéria. Por quê? Ela é bem menor. Quanto menor a bactéria, maior o metabolismo. Ou seja, isso leva a implicações metabólicas e evolutivas. Ela divide mais rápido, metaboliza mais rápido e, consequentemente, consome nutrientes do ambiente mais rápido. Tudo bem? Agora, algumas estruturas celulares. Temos as fímbrias, que eu comentei lá no começo. Ó, não é o flagelo é o grandão. As fímbrias são esses pequenininhos, como se fossem pelos, tá? Ao redor da célula, que tem um bacilo se dividindo. Conferem aos organismos a capacidade de adesão às superfícies. Então, geralmente, são as fímbrias, tá? De bactérias, por exemplo, patogênicas, que vão se ligar na superfície da célula. Lembra aquela conexão chave-fechadura, né? Tem que ser proteína específico. São essas estruturas que vão se ligar à superfície. Aqui tem um exemplo do Escherichia coli, tem bastante no nosso intestino, algumas fímbrias. E aqui, fímbrias de salmonela. Olhando aqui em maior amplitude, flagelo, que é sempre grandão, é bem maior. E aqui tem as fímbrias, tá vendo? Que parece espinhos, pelos saindo da célula. Tá? Essas aqui são as fímbrias de E. coli. Temos o pili também, que é praticamente chamado de pelo, né? Pili, pelo. São mais longos que as fímbrias, tá? São bem longos, dá pra perceber aqui, ó. Bem longo do que uma fímbria. Somente um ou poucos. Geralmente podem ser receptores de vírus, então quando ele cria um pili, os vírus podem se ligar aqui e entrar na célula. E também participam da conjugação bacteriana. Então, se você observar, aqui tem uma célula cheia de fímbrias e um pili. Só que o pili está vindo dessa célula aqui de cima. Está vendo que a célula de cima não tem fímbrias? Porém, ela cria esse pili pelo qual ela vai doar material genético para essa célula cheia de fímbrias. A partir do momento que essa célula de fímbrias recebeu o DNA novo, ela tem uma nova carga genética. Tá? Esse é um grande problema das superbactérias, ficar recebendo informações de vários antibióticos. Então, aqui por essa ramificação de onde vai passar o DNA, nós temos o pili, que participa da conjugação, a gente vai falar também lá em genética. Aqui dá para ver várias fímbrias, vários pilis. Aqui, ó, pili, desculpa, aqui é o pili, ó, conectando uma célula a outra, e aqui as fímbrias. Os flagelos, assim como nossas células animais têm, né? Portanto, nós somos animais por ter células flageladas, são apêndices longos e finos, apresentando uma extremidade livre e ligados a células pela outra. Então dá para ver que tem uma célula, um bacilo. Olha aqui alguns, tem acho que 3 flagelos aqui saindo de uma única ramificação. Olha essa aqui com outros flagelos. Eles são bem longos e finos. E dependendo da posição dos flagelos, nós temos uma classificação chamada flagelação. Então temos bactérias sem flagelos, chamadas de atríquias. Tríquio vem de cabelo, né, que tem tricologia. Então, a negação não tem, são células lisas. Temos monotríquias, aquelas células que têm somente um flagelo. Anfitríquias, ó, anfi, duplo, tem flagelo dos dois lados, não importa quanto, se tem dos dois lados, é anfitríquia. Lofotríquia, quando tem tufinhos de flagelos nas suas extremidades. E a peritríquia, peri de periferia, tem flagelos espalhados por toda a célula. Então, por exemplo, essa foto aqui de baixo seria uma peritríquia. Tudo bem? Então, olhando aqui, ó, uma célula peritríquia, tá vendo, ó, com flagelos por toda a célula. Monotríquio e polar, porque é um só. Um lofotríquio, um tufinho no único ponto, também é polar. E um anfitríquio polar, ó, anfitríquio dos dois lados, tá certo? Essa espiroqueta. Os flagelos aqui têm uma estrutura extremamente complexa e o flagelo de procarionte é diferente de flagelo de eucarionte. Lembrando, flagelos de eucariontes eles surgem a partir do desenvolvimento dos centríolos. Lembra, centríolos são as organelas responsáveis por formação do fuso mitótico, nas fibras do áster, na divisão mitótica, até na meiótica. Eles são responsáveis pela formação dos cílios e também dos flagelos. Como o procarionte não tem centríolo, os flagelos não surgem de centríolos, tem uma outra estrutura. Os flagelos estão
totalmente conectados na estrutura da membrana e parede celular. Tá? Não vou entrar nesses detalhes químicos e físicos, porque não vem ao caso pra gente. Mas se você observar aqui, ó, a base do flagelo fica na membrana plasmática, certo? Aqui tem um periplasma e aqui vai ter o peptidoglicano, que é a parede celular, e aqui uma membrana externa, no caso de bactérias gram-negativas, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Só ver que a base do meu flagelo está na membrana plasmática, tá bom? Dá pra ver aqui. E como que ela funciona? Através da força protomotora. Então tem uma bomba de prótons aqui, que faz com que tenha o movimento do flagelo. Temos os filamentos axiais, que são feixes de fibrilas que se originam nas extremidades da célula, sob uma bainha externa, e fazem uma espiral. Então, dá pra ver, ó, como se fosse um flagelo interno. Tá vendo embaixo da membrana? Olhando aqui, ó, nós temos a Treponema pallidum, que causa sífilis. Olha aqui como se fosse um endoflagelo, um flagelo interno, que circula e faz até ela ter esse formato de espiroqueta. E também temos inclusões celulares, que atuam no armazenamento de energia ou como reservatórios de alguns constituintes básicos. Por exemplo, olha todas essas inclusões dentro da célula. Esse é o polibeta-hidroxibutirato, PHB, que é uma fonte de carbono para a biossíntese de estruturas e também produção de ATP, igual o glicogênio para a gente. Temos grânulos de enxofre, tá? Armazenamento de enxofre, ou também de fosfato, para evitar estresse ambiental, né? Porque fósforo é importante no crescimento. E temos também os magnetossomos, que são partículas de ferromagnetita e que a célula migra conforme o campo magnético da Terra. Então isso serve de magnetotaxia. Lembra, taxia é movimento através de ondas magnéticas. Há também as vesículas de gás, especialmente nos fotossintéticos. Isso aumenta a flutuabilidade deles, permite ficar próximo da luz. E aqui temos, por exemplo, a anabena, olha aqui, grânulos, vesículas de gás. E a microcistis aeruginosa, certo? A microcistis é interessante. Ela, no verão, ela vai fazer muita fotossíntese e armazenando muito glicogênio. E vai ganhando massa. Com isso, ela vai afundando no outono e no inverno ela está lá no fundo do lago. Então, quando congela o lago lá em cima, nas regiões temperadas, ela está protegida lá no fundo. Durante esse tempo, ela não faz fotossíntese e ela vai consumindo todo esse glicogênio que ela armazenou. Vai produzindo gás carbônico, que vai armazenando em vesículas, ela vai subindo, primavera subiu, chegou o verão, ela está lá em cima de novo e repete o ciclo. E o mais importante que são os endósporos, os esporos internos, que são células altamente diferenciadas que exibem extrema resistência ao calor, produtos químicos e radiação, ou seja, um estágio latente da vida da bactéria. E quais são os gêneros que formam endósporos? Bacillus e Clostridium. Ó, dá pra ver aqui, ó, o endósporo, porque ele é formado dentro da célula. Então, como que forma? Tá ficando estressante, duplica o DNA e começa, tá vendo? Formar um septo do esporo, a membrana começa a dividir. Até que ela dividir e formar uma celulinha aqui dentro, tá vendo? Isolou o DNA. Com isso, eu vou criando várias camadas, tem uma dupla membrana, outra parede celular, vai criando várias camadas até que essa célula em si morre e o esporo fica. Quanto tempo o esporo pode ficar no ambiente? Centenas de anos até. Qual que é a estrutura do endósporo, então? A gente percebe, ó, tem o DNA aqui dentro, tem o córtex, que é formado de peptidoglicano, que é parede celular, tem a parede do cerne, que tem constituintes celulares básicos, a capa do esporo, que é uma camada de proteínas específicas, e o exosporo, que é um envoltório proteico delgado. Então, tá vendo que o DNA está protegido por várias camadas, por isso que ele resiste a quase tudo no ambiente. O interessante é que internamente ele produz ácido dipicolínico, DPA, e íons cálcio. O ácido dipicolínico e o cálcio se juntam formando o complexo cálcio-ácido dipicolínico. Representa 10% do peso seco do endósporo, porém ele evita a desidratação, ele leva a desidratação da célula e ele mantém a estabilidade do DNA em altas temperaturas e radiação e evita que a célula morra. Tá? Então é esse complexo aqui que permite tudo ficar estável dentro do endósporo, certo? E aqui tem o processo de esporulação, acabei de comentar mais por cima, que só tem os estágios detalhados. Então, duplicação do DNA, DNA fica mais denso, divisão assimétrica, aqui separei uma microcélula lá dentro, formo o cerne, o exospóreo, várias camadas, incorporação do cálcio, proteínas, ácido piquenolínico, até que eu tenho uma estrutura totalmente isolada. A célula mãe acaba morrendo e o endósporo fica livre no ambiente. Tudo bem? Pessoal,
Essa foi a aula de anatomia microbiana e até a próxima. Vamos